O caminho de Asanga e Vasubandhu. Passamos agora a estudar outro grande filósofo do budismo indiano, Vasubandhu, e seu irmão mais velho, Asanga. Da mesma forma que Nagarjuna, Vasubandhu e Asanga nasceram no seio de ilustres famílias brahmanes. Vieram à luz em Purushapura, no estado setentrional de Gandhara, atual Peshawar, provavelmente no Peshawar, provavelmente no século V d.C. O pai, um eminente professor brahmane do estado de Gandhara, chamava-se Kaushika. Possuía um irmão mais novo chamado Buddha-Simha. Vasubandhu e Asanga são conhecidos nas traduções chinesas das escrituras budistas pelos nomes de Sesshin e Mujaku, respectivamente. Todos os três jovens, embora formados no brahmanismo, deram as costas à religião do pai, tornaram-se monges da escola Theravada do budismo Hinayana. Esse fato reveste-se de grande interesse, porquanto sugere que, embora o brahmanismo continuasse a desempenhar papel importante como religião oficial na vida indiana, deixara de possuir a vitalidade ou postular o desafio que satisfaria as necessidades espirituais dos jovens. Jovens sensíveis e inteligentes como Vasubandhu e seus irmãos, buscando uma doutrina mais progressista que lhes permitisse pleno crescimento espiritual como indivíduos, voltaram-se cada vez mais para a fé budista. Deve ter sido um choque para Kaushika ver os três filhos abandonarem a religião de seus antepassados e se converterem ao budismo, embora esse tipo de atitude estivesse aparentemente de acordo com as tendências do tempo. Além disso, o pai, que no fundo do seu coração sente autêntico interesse pelos filhos, sempre se rejubila a longo prazo em vê-los tomar caminhos mais ambiciosos e aventurescos do que os que ele mesmo seguiu, sabendo que, ao assim procederem, eles estão sendo extremamente fiéis ao espírito em que se esforçou para educá-los. A busca espiritual de Vasubandhu e de seu irmão Asanga, porém, não terminou com a conversão ao budismo Hinayana, pois logo depois os vemos passar para a escola Mahayana, embora as duas escolas coexistissem no budismo indiano da época. A decisão dos irmãos sugere claramente que a Mahayana era a mais dinâmica e atraente das duas. Falamos das escolas Hinayana e Mahayana, como se essas duas nítidas divisões do budismo tivessem sempre existido, e até mesmo a terminologia que empregamos expressa um juízo de valor sobre seus méritos relativos, uma vez que Hinayana e Mahayana significam pequeno veículo e grande veículo, respectivamente. No século V d.C., porém, diferia muito a situação. A superioridade da Mahayana não era de modo algum um fato aceito, e Asanga e Vasubandhu devem ter precisado de muita coragem e convicção para darem as costas à seita Theravada, que alegava ser a única sucessora ortodoxa da tradição budista antiga, e ingressar nas fileiras do movimento Mahayana, muito mais novo. Eles, no entanto, jamais se arrependeram da escolha, e durante o resto de suas vidas não se pouparam esforços para refutar os ensinamentos hinayanas e sistematizar as doutrinas mahayanas, nunca relaxando em seu entusiasmo e devoção. Conta-se que Asanga, ou Mujaku, nos primeiros anos de sua conversão ao budismo, estudou a tese hinayana de Vazio, na forma exposta pelos estudiosos do Abhidharma. Julgou-a, porém, insatisfatória, e empregando poderes sobrenaturais que possuía, viajou até o céu Tushita, onde se encontrou com Bodhisattva Maitreya, e pela primeira vez compreendeu o sentido Mahayana de Vazio.
O Bodhisattva Maitreya, que tem sua morada no céu Tushita, o quarto dos 6 céus do mundo dos desejos, é a miúde referido como o Buda do futuro, pois foi previsto que aparecerá no mundo 5 bilhões e 670 milhões de anos após a morte de Shakyamuni. Nessa ocasião, alcançará o estado de Buda e se tornará conhecido como Tathagata Maitreya. Segundo o relato tradicional que estamos seguindo, ele apareceu todas as noites à Sangha e lhe deu instruções sobre os ensinamentos mais profundos da escritura Mahayana. Reconhecendo que há certos elementos míticos e fantásticos nas escrituras budistas, ficamos sem saber como interpretar um trecho como esse, no qual um ser imaginário e um personagem histórico se encontram. Mas se examinarmos o cânone budista, descobriremos certos números de textos, tais como o Daijo Shogun Kyoron, o Chuhen Bunbetsuron, o Hosho Bunbetsuron, o Gengon Shogunron e o Yugashijiron, que são atribuídos a Maitreya. Caberia supor que foram escritos por Asanga, que meramente os atribuiu a seu mestre, o Bodhisattva Maitreya, embora haja forte prova a sugerir que eles já existiam antes da época de Asanga. Meu palpite é que Maitreya foi uma pessoa real que serviu de mestre a Asanga. É bem provável que Asanga o chamasse pelo nome de Maitreya por questão de respeito e admiração, insinuando dessa maneira que ele fosse uma encarnação do Bodhisattva Maitreya. O eminente budólogo Hakuju Ui, vale notar, considera também Maitreya como um personagem histórico, embora, por cautela, acrescente que toda a velha história do budismo indiano pouco mais é do que uma colcha de conjecturas. Embora possamos nos sentir perplexos, muitas vezes com os enigmas e incoerências que parecem saturar a história budista, e igualmente com as maravilhas em que é tão fértil, temos que lembrar que esses elementos superficiais em nada afetam a validade das verdades religiosas e filosóficas que ela contém. É aqui que precisamos, mais do que nunca, da qualidade da fé. As Escrituras, aliás, falam em usar a fé para suplementar a sabedoria. Constitui a alegação básica da doutrina budista que aquele que tem fé completa no Dharma e o pratica sem dúvidas ou apreensões, no fim chegará ao estado de Buda. Em outras palavras, a única maneira de compreender a verdadeira essência do budismo é através da experiência e sabedoria conferidas pela prática concreta. Como vimos, portanto, a educação de Asanga na doutrina Mahayana foi feita por Maitreya, talvez o famoso Buda do futuro, ou quem sabe um monge com esse nome. Há ainda a conhecida historieta a respeito da conversão de seu irmão mais moço, Vasubandhu, ao budismo Mahayana. Tal como Asanga, Vasubandhu iniciou sua carreira religiosa como seguidor da seita Sarvastivada do budismo Hinayana. Não tão tímido e discreto como o irmão, desafiou ousadamente para debate os defensores de várias filosofias não budistas. E logo depois adquiriu fama considerável. Realizou um estudo exaustivo do Abhidharma, ou tratados filosóficos da seita Sarvastivada, e compilou uma obra intitulada Abhidharma Kosha Shastra, ou Abhidatsuma Kosharon, que contém uma discussão sistemática e abrangente da filosofia neles contida. Tornou-se assim o mestre inconteste da filosofia Hinayana na Índia de seu tempo. Conta-se, porém, que certa noite estava escutando um dos discípulos de seu irmão mais velho recitar o Dashabhumika, ou Sutra dos 10 Estágios, um capítulo do Avatamsaka Sutra, que descreve os 10 estágios do Bodhisattva, quando de repente recebeu a iluminação. Cheio de remorso pela maneira como até então denegrira as escrituras Mahayanas,
pediu ao irmão mais velho que o ajudasse a cortar a língua como ato de expiação. Asanga, porém, convenceu-o a desistir de ato tão extremado, insistindo, em vez disso, que usasse a língua, que antes difamara as escrituras mahayanas, para daí em diante enaltecê-las. Vasubandhu jurou então que nunca mais, nem mesmo por brincadeira, recitaria os agamas, ou sutras hinayanas, e iniciou nova carreira como propugnador da filosofia mahayana. No mundo budista da Índia do século V, era contínua a controvérsia entre a escola Madhyamika da filosofia Mahayana, fundada em tempos mais antigos por Nagarjuna, e as seitas hinayanas, tais como a Sarvastivada e a Sautrântica. Esta última, um rebento da primeira. A Sangha, seguindo os ensinamentos de seu mestre Maitreya, assumiu e ampliou a filosofia Madhyamika, desenvolvendo o que veio a ser conhecido como Yogacara, ou Yogachara. Ou Escola do Caminho da Yoga, também chamada de Vijnanavada, ou Doutrina da Consciência. Enquanto a Sangha se ocupava dessa maneira, seu irmão caçula, Vasubandhu, conforme vimos, expunha as doutrinas hinayanas, fazendo o que podia para desmoralizar a escola mahayana. Após sua súbita conversão, quando confessou profundo pesar pela sua atitude anterior, e foi perdoado pelo irmão mais velho, juntou-se à Sangha como mestre de filosofia mahayana, considerado apenas pelo seu valor superficial. A historieta mostra a afeição entre os irmãos, em especial a atitude de perdão de Asanga e a solicitude que demonstrou com o irmão mais moço. Em um nível mais profundo, porém, ela também revela o espírito de compaixão e tolerância tão típico do budismo mahayana. Seu ensinamento fundamental é um tipo de compaixão capaz de abarcar e encorajar todas as formas de vida, todos os tipos de seres. A Hinayana, em contraste, tende a ser bastante estrita e inflexível em seu método, insistindo em que o mal e a ilusão sejam implacavelmente exterminados. Configura-se aí uma das mais importantes diferenças entre as duas interpretações do budismo. Uma lição final resta ainda ser tirada do episódio, ou seja, a determinação de Vasubandhu de cortar a própria língua, porque antes denegrira os ensinamentos mahayanas, embora fosse, felizmente, convencido pelo irmão a desistir de tal ato, devemos ter em mente que o autêntico buscador da verdade deve, em todas as ocasiões, possuir determinação e força de vontade, se quer chegar ao fundo dos princípios mais profundos da doutrina budista. Para atingir tal propósito, nenhuma atitude vacilante servirá. Vasubandhu, portanto, juntamente com seu irmão Asanga, tornou-se filósofo da escola Mahayana. Ele teria escrito 500 trabalhos enquanto era adepto da Hinayana, e outros tantos quando se converteu a Mahayana. É por isso conhecido na história budista como o filósofo das 1000 obras. Asanga teria falecido com 75 anos e Vasubandhu com 80. A escola Yogacara, ou Yogacara, de filosofia, criada pelos dois irmãos, foi mais tarde introduzida na China como a seita Yuishiki, ou consciência apenas, e continuou a florescer na Índia até o ocaso e quase desaparecimento do budismo nesse país, lado a lado com a escola Madhyamika, ou doutrina intermediária de Nagarjuna, constituiu uma das duas maiores escolas da filosofia budista.